Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem dispostos para cima, para arriba, não é? As tristezas não pagam dívidas e, portanto, dia a dia cada vez mais fortes. É assim que tem que ser focados na vossa cura, na vossa fortaleza, na vossa recuperação e superação, cada vez mais focados na vossa energia, no desenvolver da vossa autoestima e do vosso amor próprio, independentemente da vossa situação de vida atual. A vida é uma passagem cá no plano terrestre, é muito temporária, é mais rápida do que aquilo que nós imaginamos na limitação da mente humana e estamos cá para aproveitar. E aquilo que é mais custoso e que nos provoca sofrimento é para agarrar e conseguir aprender, tirar o aprendizado, o amadurecimento com esse desafio e com esse sofrimento, e não para ficarmos estagnados com a vida parada, ok? Portanto, depois desta mensagem, vamos passar para a tiragem coletiva do dia de hoje. Portanto, eu trago duas opções de escolha e vai ser para ver a energia entre vocês e a pessoa que vão mentalizar, a pessoa por quem têm sentimento e que está no vosso coração, independentemente da situação atual. Vamos ver em ângulo geral, não é? As intenções dessa pessoa, qual a energia que nos vai ditar o tarot do desenvolvimento para os próximos tempos, a nível de atitudes, de pensamento, de sentimento e também a forma como a pessoa vos está a enxergar neste momento. Para quem não me conhece, se é a primeira vez que me assiste, seja muito bem-vindo. O meu nome é Diana. Se gostar da tiragem, não saia sem deixar a inscrição no canal. E para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Vamos lá então. A primeira opção nós temos o quartzo verde. E a segunda opção nós temos a malaquita, que também é de cor verde. A cor da cura e da esperança. Eu vou baixar a câmera para poderem fazer a vossa escolha. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher a vossa opção com mais calma. Sigam a intuição e eu vou começar por quem escolheu a consulta número 1 do quartzo verde. Peço desculpa. Mas não é por acaso que eu disse o quartzo rosa. O rosa remete-nos ao amor, remete-nos à emoção, não é? Então, só por esse lapso já podemos concluir para os consulentes que escolheram aqui a primeira consulta que existe sentimento, existe amor, apesar dos desafios. Poderá existir uma necessidade de cura também, no entanto, existe amor, existe sentimento. Não será por falta de sentimento que existem os problemas. No entanto, o amor não é tudo para a relação ter as condições de vingar, não é? Existem outras variáveis que são muito importantes para a relação conseguir perdurar. Mas vamos destrinchar, retirar aqui a energia geral, tragam a energia de ser amado para a mesa. Relembrando que a tiragem é coletiva e, portanto, temos aqui milhares de energias. Se pretenderem uma ajuda somente na vossa energia, enviem mensagem a pedir mais informações das consultas no número que está na descrição do vídeo, através do WhatsApp. Energia geral dessa pessoa, a espiritualidade está-me a pedir para tirar duas cartas e eu vou tirar estas duas. Eita! Eita, eita! Uma torre e o arcano do diabo, como energia geral. Então vocês estão aí com uma distância em relação a essa pessoa. Poderia ter sido uma distância repentina ou então uma distância mediante um conflito que vocês tiveram. Entre vocês é tudo muito intenso, no entanto, a relação não avança para a frente, não há meio de deslanchar. Não é? Parece que quando estão juntos a conexão é muito intensa e quando se chateiam ou quando essa pessoa dá aí um gelo e se afasta, a angústia é muito predominante. Porquê? Porque a vossa conexão a nível energético é obsessiva.
É um elo magnético que vos liga, que faz com que a nível mental, a nível de pensamento, vocês fiquem obcecados a pensar um no outro. E não é por não tentarem desapegar. Porque eu aqui vejo uma tentativa, por mais do que uma vez, tanto da parte desse ser amado como da vossa parte, consoantes, de tentarem desapegar, de tentarem seguir com a vida. No entanto, não conseguem. Vocês saltam fora, vocês tentam seguir outro caminho, mas a conexão é tanta, não é? Os elos magnéticos que vos ligam um ao outro é de uma forma tão intensa que o pensamento de um atrai o pensamento do outro. Então é natural que vocês tenham alturas que sintam que, graças a Deus, já estão a conseguir superar a pessoa, mas de repente, de uma hora para a outra, vem aquela angústia, vem o pensamento. Porquê? Porque é a pessoa do lado de lá, por muitos quilómetros que vos separem, que começa também a ficar em angústia, a puxar o vosso pensamento e a nível energético puxam o pensamento um do outro. Então, quando um está angustiado, o outro também está. Não é? E isto começa a bater na cabeça desse ser amado. Porque é que eu tento saltar fora? Porque é que eu tento seguir a minha vida? Porque é que eu, de uma forma muitas vezes impulsiva e imprudente, virei as costas e estava ciente que ia seguir o meu caminho, que ia seguir apenas as minhas vontades e as minhas prioridades, e eu não consigo. O meu pensamento vai sempre bater ao consoante, não é? Até parece que é amarração, não é? Eu diria que aqui vocês nem precisam de um trabalho energético a nível de vos prender um ao outro, porque vocês já estão presos. E, portanto, temos aqui casos com a carta do diabo, não será para 100%, mas uma boa parte poderá ter um relacionamento kármico, não é? Quando existe relacionamento kármico, nós, por muito que tentemos, não conseguimos seguir com a vida, temos uma grande dificuldade de desconexão. Há algo que nos prende a essa pessoa, há algo que nos puxa. Então, se esse ser amado, aqui com o arcano do diabo, que fala em egoísmo, em orgulho, a pessoa a tentar seguir com a vida de uma forma até mesmo desresponsabilizada afetivamente em relação a vocês, de uma forma em que a pessoa dá-lhe as costas sem querer saber se vocês ficam bem ou se ficam mal, não é? De uma forma imprudente, como eu disse há bocado, é alguém que, por muito que tente e que até vá experimentando outras situações na vida, ele simplesmente sente uma grande dificuldade em desconectar. Também passa por momentos de angústia. É nos tais momentos em que vocês começam a sentir que estão a querer superar e depois vão-se outra vez abaixo, não é? É a energia dessa pessoa que puxa pelos vossos pensamentos e que ativa também a vossa angústia. E, portanto, temos aqui uma espada com dois gumes. Por um lado, querem saltar fora, querem se libertar. Por outro, não conseguem. Mas vamos tentar destrinchar. Já vimos que já estamos a ver que temos aqui uma guerra entre o pensamento e o sentimento. Um ser amado que está em luta contra ele próprio. Uma pessoa que vos ofertou muito pouco. Vocês tiveram aí a impressão que vocês se doaram muito, de uma forma muito intensa, muito fogosa, muito, qual é a palavra certa? Uma forma muito incendiante, com muita intensidade. Doaram, quiseram entregar, quanto mais tentavam prender a pessoa, mais a pessoa fugia e sentiram que do lado de lá receberam migalhas. Sentiram que a grande maioria das vezes o ser amado não correspondeu. Receberam em troca muito pouco, sentiram-se rejeitados por parte dele ou dela. E vejam bem qual foi a carta que voltou a sair. Temos a torre com a torre. Pessoas completamente afastadas.
não é? A segurança que vocês idealizaram ao lado dessa pessoa caiu completamente por terra, porque a pessoa não deixou que a relação deslanchasse, a pessoa não permitiu. A pessoa foi egoísta, a pessoa virou as costas, a pessoa não correspondeu à expectativa. Alguns de vocês entraram em confronto direto com essa pessoa e a relação teve aí uma quebra ou uma quebra também na comunicação depois de um conflito. Foi alguém que não entregou o sentimento. No entanto, aqui a torre, as pessoas saltaram fora, o topo da torre foi destruída, mas a base ainda continua ali de pé. Não é? Apesar do incêndio, apesar das pessoas terem sido evacuadas dessa torre, a torre não foi completamente abaixo. Então, por muito que vocês achem que não, ainda existe uma estrutura entre vocês os dois. Quanto mais não seja uma estrutura a nível de conexão, a nível de sentimento. Existe uma base. Poderá ser uma base que foi corrompida, mas não deixa de ser uma base que existe no sentido energético. E como não se conseguem desapegar um do outro, então ficam em conflito com vocês mesmos. Tanto vocês consulentes com vocês próprios, como esse ser amado com ele próprio. Não é? Porque provavelmente muitos aqui se chatearam, confrontaram diretamente essa pessoa mediante as atitudes inconsequentes e não chegaram a acordo, houve aqui um desentendimento, ou então a própria inconsequência da pessoa fez com que ele ou ela, sem mais nem menos, desse aí um fora. Parou de comunicar, parou de falar com vocês sem dar qualquer tipo de satisfação. Um 9 de ouros. O 9 de ouros, a situação atual, é um ser amado que ainda não desistiu da perspectiva de vir a ter uma colheita ao vosso lado. No entanto, a situação atual, não é? Esta falta de entrega, esta tendência a virar as costas, este jeito desapegado a nível emocional que ele tem de lidar com vocês, vem tudo por consequência dele ser muito focado nas prioridades e nos objetivos pessoais dele próprio. É uma pessoa individualista que se coloca sempre em primeiro plano, não é? Então aquilo que ele já tem traçado para ele próprio, como conquista, como prazeres da vida, até mesmo no lado mais material, porque estamos aqui a falar também de uma pessoa materialista, toda a colheita que ele quer ter na vida, até mesmo a nível de prazeres momentâneos, ele corre atrás para satisfazer a sua vontade de uma forma individualista. E dá aí a ideia que não tem o mínimo de consideração pelas vossas necessidades e por aquilo que o outro quer. É alguém que quer suprir as vontades do próprio umbigo, não é? E que mesmo sentindo esta conexão, e apesar de ainda querer vir a ter uma colheita ao vosso lado, ele faz uma perspectiva de que essa colheita venha a ser um dia a longo prazo e não para agora. Porque para já ele prioriza até mesmo uma situação a nível material e financeiro, uma situação profissional, alguns prazeres que ele, em primeiro lugar, de forma individualista, quer gozar na vida dele, porque a carta do 9 de ouros fala em muita individualidade, com o diabo pode falar em egoísmo, e portanto, apesar dele querer a colheita, ele não prioriza a colheita ao vosso lado, pelo menos nos próximos tempos. É algo que ele projeta a longo prazo, não é? E portanto, isto bate de frente com a vossa vontade, não é? De quererem uma plenitude ao lado dessa pessoa. Vocês sentem que ao lado dessa pessoa a relação não há meio de ganhar aí uns patins e deslanchar.
Então eu sinto que também existem aqui consoantes que, apesar de tudo, estão-se a tentar focar mais na vossa vida, independentemente dessa pessoa. Já estão a trabalhar aqui o vosso desapego em relação a essa pessoa, porque sofreram bastante, porque a conexão é muito intensa, pode já vir de vidas passadas, e o facto da pessoa não corresponder às expectativas e ofertar muito pouco magoava-vos profundamente. A vossa estrutura vinha completamente abaixo e vocês desabavam. O vosso mundo parecia que acabava e vocês ficavam desolados. Então, muitos de vocês, apesar de continuarem com essa conexão, já estão pelo menos a tentar focar-se mais em vocês próprios, nos vossos objetivos de vida, independentemente dessa pessoa, olhando mais ao espelho, tentando aumentar o vosso amor próprio e trabalhando aqui o desapego. Apesar de continuarem com sentimento por ele ou ela, estão a tentar dominar mais as vossas emoções, de forma a evitar que essa pessoa vos volte a magoar como já magoou. Porque aqui parece-me que vocês já atravessaram uma fase em que as atitudes inconsequentes da pessoa, de não corresponder, de ofertar muito pouco, de virar as costas quando vocês se queriam doar, o vosso mundo naquela altura parecia que desabava. E vocês emocionalmente ficavam um caco. Então aqui, no momento presente, vocês entram aqui no processo de tentarem estar mais focados nos vossos objetivos individuais, em cuidar de vocês como pessoas, em cuidar da vossa profissão, das vossas formações, da vossa casa, e não estarem 24 horas, não é? Com o pensamento focado nessa pessoa e a desenvolver uma depressão, uma desestrutura, como se a vossa vida não tivesse volta se essa pessoa não estivesse ao vosso lado. Há aqui a tentativa de superar no momento presente. E quando eu pergunto qual é que vai ser o desenvolvimento dessa relação, esse ser amado não vai conseguir desconectar. Nós temos aqui um 2 de copas. Olhem, vem, por muito diferentes que vocês sejam um do outro, porque pode ser o ser amado pode ser muito mais racional, mais imaturo emocionalmente, ao contrário de vocês. Por muitas diferenças que existam na forma de viver o relacionamento, quando vocês estão juntos, existe uma integração dessas diferenças perfeita. Podemos ter aqui casos de almas gêmeas, de conexão muito profunda de almas. E vejam bem ali os dois virados um para o outro de frente, a ofertar um para o outro a taça do sentimento, porque não é por falta de amor. Aqui existe amor, existe conexão de alma, existe para grande parte relacionamento kármico e, portanto, a pessoa foi dura, a pessoa foi rígida, até poderia ter sido cruel, com um egoísmo que se tornou cruel, que deu aí o fora de uma forma emocionalmente violenta, o vosso mundo caiu, porque a pessoa é egoísta. A pessoa mete-se ali num pedestal e só as vontades dele ou dela é que contam. Mas todo este desafio pode ter aqui um propósito a nível de aprendizado, tanto para um lado como para o outro. Porque temos a parte espiritual, temos a parte kármica, que medita a necessidade de mudar paradigmas, a necessidade de ter uma visão mais amadurecida das coisas, da relação, daquilo que vamos buscar no outro nessa relação. Então, da vossa parte, pode ser a necessidade de trabalhar um desapego emocional, uma dependência emocional, mudar esses paradigmas,
um medo do abandono e focarem-se mais no amor próprio. Da parte dessa pessoa, pode ser uma transformação que passa não só pela transformação da vida dele, mas também a transformação interna. Porque a pessoa tem um jeito muito duro e muito concreto de pensar e de conduta nos relacionamentos. É alguém que não transparece uma estima em relação ao outro, uma consideração. É alguém egoísta, é alguém frio, é alguém muito intenso, mas ao mesmo tempo que é intenso, não sei se alguma vez já tiveram um envolvimento sexual com essa pessoa, mas se tiveram, deveria ter sido uma coisa muito intensa, a nível de emoção e do físico também. Mas ao mesmo tempo que existe essa intensidade toda, também existe um ser amado que não permite reunir as condições para a relação deslanchar. E então a agonia também é muito intensa. A dor emocional, a angústia, o sofrimento. Mas eu vejo uma pessoa que por muito que tente, por muito duro que ele seja, que já por mais do que uma vez, não é? Que ele deu aí motivos para o afastamento, ele até pode tentar, ele até pode ir comer a outras mesas, mas ele não consegue desconectar. É uma luta. O 10 de ouros. A forma como ele ou ela vos enxerga, a vocês consoantes, é que é ao vosso lado que ele vai encontrar a completude, a plenitude familiar. Esta pessoa sabe que se ele ou ela permitir que as coisas deslanchem entre vocês os dois, amanhã vocês estão casados. A pessoa sabe que depende de uma mudança dele ou dela, não é? E talvez o medo também seja esse. Uma pessoa que não está preparada para assumir um compromisso mais sério, neste momento. Porque a pessoa sabe que se permitir, amanhã vocês provavelmente estão a viver debaixo do mesmo teto, a constituir família. A carta do 10 de ouros é das cartas mais completas. A nível de segurança, a nível de compromisso sério, a nível de estrutura familiar, não é? E, portanto, é alguém que sabe que ao vosso lado, ele tem confiança que ao vosso lado ele iria encontrar essa plenitude, essa estrutura, essa felicidade. Mas a própria pessoa trava os caminhos da felicidade dele próprio. Já viram a contradição? Já viram como o ser humano é complicado a lidar com os sentimentos? É uma pessoa que emocionalmente é muito dura na queda. Pode ser alguém que tenha aí um trauma do passado, um trauma que até já pode vir de infância, um trauma de um outro relacionamento. É alguém que se foca muito em priorizar coisas mais superficiais que nada têm a ver com as emoções e com o lado amoroso. Por muita conexão que vocês tenham, é bem capaz de priorizar o lado das conquistas materiais e financeiras, porque isso é importante para essa pessoa. Para alguns casos, pode ser alguém que, a nível familiar, esteja inserido numa estrutura de conforto financeiro. Pode ser a nível familiar com pai ou com mãe, ou com outros elementos da família, ou então num outro relacionamento para um grupo mais pequeno de pessoas. Mas se a pessoa estiver numa outra estrutura, a vossa conexão é tão grande que ele pensa sim em finalizar tudo aquilo que impede o deslanchamento da vossa relação. E qual é o principal desafio? É o medo dessa pessoa. A pessoa, quando sente que está emocionalmente, que as coisas estão a ficar sérias e que está a ficar tudo muito intenso, a pessoa tem uma tendência para se acovardar a nível de sentimentos. E a pessoa, então, o que é que ela faz? Salta fora. Quando a coisa está a ficar intensa, com um nível de comprometimento mais elevado,
A pessoa tem medo. A pessoa usa uma armadura de autodefesa e salta fora. Então não permite que a relação desenvolva e que a relação deslanche para a frente. E vocês, consulentes, se forem realmente pessoas com uma completude muito grande, que tentaram doar o vosso melhor em prol desta conexão, sentiram aí uma falta de reciprocidade tão grande. Foram tratados de uma forma tão desconsiderada, colocados para canto, e ficaram tão tristes que a vossa alma foi ao fundo do poço. E então qual é a consequência disso tudo? É que, apesar de vocês serem pessoas completas, vocês ficaram perante essa pessoa com a confiança abalada. E agora também estão à defensiva, não é? Já não apostam as fichas todas nessa pessoa. A pessoa tanto fez e tanto provocou a falta de completude na vossa conexão, porque tinham tudo para dar certo, uma intensidade brutal, que vocês agora também ficaram de pé atrás. E ele começa a ficar com um medo interior de, devido à própria inconsequência, ele ter perdido a oportunidade da vida dele ou dela de ser feliz no amor. O 2 de espadas. A pessoa está num beco sem saída. Por um lado, ele tentou usando tudo aquilo que ele podia, os artefactos todos que ele pôde arranjar, para fugir do compromisso, para fugir da vossa conexão. Mas ele não consegue. A conexão é demais. O diabo com o 2 de copas. A recordação que a pessoa tem, não é? Da completude que ele poderia ter ao vosso lado, provoca nele o não conseguir virar as costas completamente. Então a pessoa fica em cima do muro. A pessoa precisa tomar uma decisão, ainda não está pronto, porque precisa de passar aqui por um processo de transformação interior, não é? Precisa de ter a capacidade de se moldar às necessidades do outro, que é isso que a pessoa não fez. Não é? Aqui a pessoa recebeu da vossa parte, vocês tentaram nutrir a relação e a pessoa dava sempre aí um gelo, dava-o fora. Quando sentia que as coisas iam ficar mais sérias, acovardava-se e saltava fora. Então ele empaca os caminhos da própria felicidade e depois fica ali em cima do muro, não é? Não sendo capaz de tomar uma decisão, não dando um passo à frente, mesmo que tenha que decidir entre uma estrutura em que esteja inserido neste momento e o vosso relacionamento, é alguém que sabe que tem que decidir, ainda não desistiu, apesar do medo, mas que vai empurrando no tempo, vai empurrando com a barriga, fica ali no impasse e não toma a decisão. E o que é que foi que ele foi arranjar com este tipo de atitude? Foi arranjar que vocês, consulentes, agora também estivessem na dúvida se esta relação é o melhor para vocês. Porque muitos de vocês já estão a sair fora, já estão a querer desapegar, porque já estão de pé atrás em relação a essa pessoa. E o resultado, nós temos um 6 de ouros, e a carta do 6 de ouros fala exatamente naquilo que eu falei, na reciprocidade, que foi isso que faltou neste relacionamento. Vejam bem, não é? Está ali a pessoa com a balança da justiça e do equilíbrio na mão, porque vocês aqui sentiram-se injustiçados. E está ali o mendigo a mendigar e a pessoa no alto do seu trono, ele vai entregando umas migalhas ao mendigo. E foi exatamente isto que aconteceu entre vocês os dois. Vocês chegaram aqui ao extremo, não é?
de mendigar amor, mendigar atenção, mendigar afeto, mendigar reciprocidade, não é? E o que é que aconteceu aqui? A pessoa, em vez de dar valor, ficou a garantir o vosso sentimento, ficou com a bola cheia e apenas vos ofertava umas migalhas e virava as costas. E vocês sentiram-se deveras injustiçados. Então, fechando aqui com a carta do 6 de ouros, essa pessoa, não é? Devido a tentar escapar e não conseguir, ele vai entrar aqui num arrependimento. Ele vai ter consciência, porque ele não é trouxa, ele sabe aquilo que fez. Ele vai ter consciência que a relação não deslanchou porque a falta e a carência partiu do lado dele ou dela. E então é provável que mais lá para a frente, embora de uma forma lenta, a pessoa vá querer entregar mais, ser uma pessoa mais justa, não é? A balança da justiça, que vá querer resolver alguma coisa que ficou aí pendente, que ficou mal resolvida entre vocês os dois, precisamente para alcançar uma estrutura familiar, o 4 de paus. É outra das cartas mais positivas que em alguns decks é mesmo representado pela imagem do casamento. Então é alguém que não desistiu, é alguém que vê em vocês a pessoa da vida, de confiança, para deslanchar num relacionamento sério, mas que foi alguém que se acovardou, que tem que fazer mudanças internas, que tem que tomar decisões, que tem que ter a capacidade de se moldar às vossas necessidades e ser uma pessoa mais recíproca. Porque aqui ninguém merece andar a mendigar atenção, consideração, afeto. Isso são coisas que não se mendiga. Isso é algo que tem que fluir de uma forma natural num relacionamento. Então esta torre, apesar de representar que a pessoa tentou saltar fora, tentou desapegar e seguir outro caminho, já vimos aqui que há uma pessoa que não consegue, então a torre vai representar também uma transformação interior nessa pessoa. Porque ao fim e ao cabo, a pessoa acaba por não colher a própria felicidade, por muito que se tenha enganado a ele próprio com outros objetivos na vida. Então isto vai originar uma transformação interna, até mesmo da forma como a pessoa vai ver o vosso relacionamento e como vai ter a capacidade de se moldar e fazer a parte dele ou dela nesse relacionamento. Porque aqui fala de justiça, a pessoa a entregar os 50% dele ou dela. Então, mais lá para a frente, há aqui uma perspectiva positiva das coisas poderem vir a deslanchar de uma forma gradual, nada que seja de um dia para o outro, não é? E, portanto, a pessoa a considerar fazer a parte dele ou dela, fazer cortes na vida, se significar também fazer algum tipo de corte numa estrutura em que esteja inserido neste momento, ou num outro relacionamento, se for o caso, mas principalmente uma mudança interior. Porque é alguém que vai perceber que uma relação é uma via de mão dupla e que tem que ser os dois a remar para o mesmo lado. Não podem ser vocês a dar o vosso melhor e a pessoa, de uma forma insistente, a remar para o lado oposto. Então, como a conexão é muito intensa e podemos ter a parte kármica, há um aprendizado para retirar. E o vosso aprendizado, consoantes, é focarem-se no vosso amor próprio, irem em busca de objetivos que dizem respeito apenas à vossa felicidade a nível individual. E se o outro não teve a capacidade de entrega, então cuidem-se vocês a vocês próprios e desapeguem. Aqui o vosso desafio é precisamente um desapego, é sentirem-se completos mesmo sozinhos. É sentirem que a felicidade está no vosso interior e que não pode depender de terceiros. E que o outro não vem para vos completar. O outro vem para complementar, porque vocês já são completos. E se o outro não soube aproveitar,
quem ficou a perder foi ele ou ela. Ok, meus amores? Esta foi a energia, portanto, ainda temos aqui energia, apesar de toda esta confusão e esta dor, e este processo, que é um processo moroso e não é fácil, a longo prazo há uma perspectiva de melhoria, da pessoa não desistir e acabar por fazer as transformações que tem que fazer. No entanto, vocês têm que ter aí sempre um jogo de cintura para imporem os vossos limites e exigirem aquilo que é do vosso direito nessa relação. Escrevam aí nos comentários se acham que a leitura bateu e fez sentido, e vamos passar agora para quem escolheu a segunda consulta da Pedra da Malaquita. Vamos retirar então a energia geral do Arcano Maior. Não se esqueçam que é uma tiragem coletiva, temos milhares de energias. Se pretenderem que eu ajude somente na vossa energia, enviem mensagem através do WhatsApp para o número que está na descrição do vídeo. Eu terei todo o gosto de fazer uma consulta somente na vossa energia. Tragam então o nome e o rosto desse ser amado aqui para a mesa e vamos ver então o que é que ele vibra neste momento em relação a vocês. Exatamente a mesma carta que saiu na primeira tiragem. E vou tirar duas, porque tirei duas na primeira. Meu Deus do céu! Que nem eu aguento. Nós temos 78 cartas no tarô, meus amores. 78. Para quem estiver a assistir à segunda consulta, vá dar uma olhada nos arcanos que saíram na primeira. Foram exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos arcanos. Eu arrepiei-me toda. Então, aquilo que eu disse na primeira consulta, claro que nós vamos ver depois o resto das cartas. Pode haver algumas diferenças, não é? Mas aquilo que eu disse, eu vou aplicar também aqui. Ou seja, a vossa conexão com essa pessoa é extremamente intensa, por muita distância, porque aqui houve um corte, não é? Houve uma separação, houve uma quebra na comunicação, poderia ter existido um conflito, ou até a própria pessoa a dar as costas e a afastar-se sem dar qualquer tipo de satisfação. No entanto, por muito tempo que vocês fiquem separados e sem comunicar, e até mesmo distantes, é uma conexão energética que vos liga um ao outro que vocês não conseguem explicar. Não é por falta de tentativa de tentar cair fora dessa conexão. Essa pessoa já tentou cair fora, já tentou esquecer, já tentou ir por outro caminho, já relutou contra os próprios sentimentos, mas é alguém que simplesmente não consegue. E mesmo vocês consoantes, quando sentem que estão a tentar superar e que já estão a conseguir superar essa pessoa, de uma hora para a outra, começam outra vez a ir-se abaixo. Porquê? Porque é o próprio pensamento da pessoa, esteja ela onde estiver, que puxa a vossa angústia. Então, quando essa pessoa começa a ficar angustiada por estar separada de vocês, atrai de uma forma energética e telepática a vossa agonia, a vossa angústia. Então, por muita distância que exista, temos aqui umas correntes energéticas que vos ligam. Ou seja, a conexão é intensa. Se vocês já tiveram a oportunidade de estar juntos com essa pessoa, era tudo muito intenso, mas a sensação que faltava alguma coisa. Vocês tinham a sensação que quanto mais tentavam prender a criatura, mais ela escapava. Porque é alguém que, quando sente que a relação está a ficar forte e está a ficar séria,
tem uma tendência de saltar fora. É alguém que gosta de tudo ao jeito dele. É alguém que não transparece uma consideração pelas vossas necessidades e que se coloca em primeiro plano. Então, primeiro estão os meus objetivos, primeiro estão os meus prazeres, primeiro está aquilo que eu quero neste momento, provar, comer, beber, alguns vícios, para alguns casos. Então, primeiro está aquilo que eu quero e depois estou eu. Eu viro costas e mesmo que vocês estejam a doar o melhor, o sentimento, o amor, a pessoa é inconsequente e dá-vos aí um belo gelo, não é? Dá corda para o afastamento, vira costas, deixa de comunicar sem dar satisfação nenhuma e depois o que é que acontece? O vosso mundo cai ao chão. Vocês ficam sem base, vocês ficam desnorteados quando essa pessoa não tem o mínimo de consideração pelos vossos sentimentos e pelas vossas necessidades. E entram aí numa angústia que vos deixa loucos, porque a conexão espiritual é intensa. E tal como na primeira tiragem, podemos ter aqui casos de relacionamento kármico. E quando existe uma relação kármica, existe sempre uma aprendizagem para nós tirarmos a nível individual. Então esse ser amado pergunta-se muitas vezes, como é que eu tento saltar fora? Como é que eu vou por outros caminhos, por outros becos? Como é que eu vou provar outras coisas na minha vida? Como é que eu dou aí uma bela de uma corda e um belo de um gelo para o afastamento e eu não consigo desconectar? Não é? Então, por muito que ele ou ela tente, ele não consegue seguir caminho sem desconectar da conexão de vocês os dois. E essa pessoa já vos magoou bastante, não é? A grande maioria já podia ter ido aí ao fundo do poço. E neste momento vocês podem estar a trabalhar o desapego relativamente a essa pessoa. Podem estar a tentar saltar fora, desapegar, porque já sofreram o bastante. A pessoa não teve o mínimo de consideração, a pessoa faz o que quer sem dar satisfações, vocês dão o vosso melhor e a pessoa vira as costas, a pessoa é fria. Até como um ato de punição, quando as coisas não correm do jeito que ele ou ela quer, a forma que a pessoa tem de vos punir é dar aí uma bela de uma afastada. Com a intenção que vocês depois não aguentem mais e que corram atrás. Mas vocês já estão a deixar de correr atrás. Porque tudo tem um chega, não é? Tudo tem um basta. Então foi alguém aqui com a roda da fortuna? Aquilo que ele originou no vosso relacionamento foi instabilidade, não é? Vocês estavam sempre aqui na esperança de ter um novo ciclo ao lado dessa pessoa, na esperança que a roda realmente rodasse para um novo ciclo e para uma fase melhor. Mas a única coisa que aconteceu é que a roda realmente rodou, mas foi para repetir as mesmas coisas, a mesma angústia, o mesmo vai e vem, a mesma falta de solidez e de segurança. Então aquilo que a pessoa vos ofertou, não é? Perante aquilo que vocês quiseram doar, foi apenas instabilidade. Mas temos aqui uma energia muito forte de destino. Era alguém que já estava predestinado para estar nos vossos caminhos, porque há uma lição para tirarem com essa pessoa. Da mesma forma que há uma lição para ele ou ela tirar com vocês consoantes. Então vocês viviam aí na esperança, vai ser desta vez que a roda vai girar e que vamos ter aí um novo ciclo juntos, as coisas vão melhorar, a pessoa vai começar a ter mais consideração por mim, vamos conseguir deslanchar. Quando as coisas pareciam que estavam a melhorar, de repente vem ele ou ela e volta a dar aí um gelo e uma afastada.
E volta a originar a falta de confiança no relacionamento da parte dele ou dela. A instabilidade, a cabeça às voltas, a confusão, as dúvidas. Não é? Vocês quiseram muito viver aqui um novo ciclo com mais solidez ao lado dessa pessoa e a única coisa que ele provocou na vossa cabeça foram dúvidas. Porque foi uma pessoa que não se doou. Foi uma pessoa muito voltada para o próprio umbigo, para as conquistas dele próprio a nível individual e não numa perspectiva de lutarem pelo bem de um relacionamento a dois. Então vocês sentiram-se rejeitados. Hoje em dia, a pessoa, como não se consegue desconectar, ele tem a cabeça às voltas. É uma pessoa confusa, é uma pessoa que fica em cima do muro, que tanto quer desapegar e seguir o caminho individualista dele, como ao mesmo tempo não consegue desconectar de vocês, e no interior dele ou dela ele sente que vocês são a pessoa da vida, a pessoa do destino, ele sente que ainda não viveu tudo o que tinha para viver ao vosso lado, e depois fica ali na maior confusão, na maior instabilidade mental. E a própria instabilidade da pessoa, que ele acaba por autossabotar os próprios sentimentos, a própria instabilidade da pessoa provoca a vossa instabilidade. Vocês ficam doidos da cabeça com a instabilidade que a pessoa provoca. E temos aqui uma confiança que foi quebrada por a pessoa não corresponder. O 9 de espadas. Olhem só isto. O momento presente, vocês estão num sofrimento. Tanto vocês como essa pessoa. Mesmo que vocês me digam, Diana, eu não acredito que esse ser amado esteja a sofrer. Pois eu garanto que está. É uma pessoa que dorme mal à noite. É uma pessoa que perde noites de sono a pensar na vossa conexão, a pensar nas atitudes que teve, mas que tem uma tendência para se vitimizar e não para resolver. Tem uma tendência para procrastinar, para arranjar desculpas. Ou seja, existe aqui uma culpa, porque ele não é trouxa, ele sabe que teve culpa, não é? Pela falta de consideração, pela falta de solidez que provocou nesse relacionamento, mas é uma pessoa orgulhosa, é alguém que tem uma dificuldade muito grande em dar o braço a torcer. Então, mesmo que tenha seguido outro caminho, mesmo que tenha sabotado os próprios sentimentos, foi alguém que se traiu a ele próprio e que sabe que quebrou a vossa confiança. E ele não vive bem com ele próprio, ele não tem uma paz interior em relação a esse assunto. Ele tem um peso na consciência, mas que não admite. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa com um ego demasiado elevado. É alguém que gosta que seja o outro a correr atrás dele. E provavelmente aquilo que aconteceu aqui é que vocês, fartos de sofrer, deixaram de correr atrás. Não é? Se a pessoa parou de comunicar, então vocês pararam também de ligar, de mandar mensagem, de procurar. E a pessoa está a sentir aqui a dor da perda pela própria culpa. E temos aqui uma carta de preocupação e de sofrimento. Mas alguém que tem uma tendência de se vitimizar, de arranjar desculpas e de, perante os outros, tirar a responsabilidade das costas. Eita, ser amado complicado, não é? Portanto, a situação atual é uma situação de uma grande dor. Vocês podem estar aí numa luta para tentar desapegar, porque no vosso coração vai aí a dor do amor, não é? Provocada única e exclusivamente por esta criatura. Mas vocês podem ter a certeza que ele ou ela sabe o que fez. Mesmo que seja alguém que não admita.
Vocês tiram o sono a essa pessoa. Mesmo que vocês não acreditem. Mesmo que me digam, ele mete fotografias de felicidade nas redes sociais, ele vai sair à noite com os amigos todos os finais de semana, até pode ir. Mas aqui estamos a falar daquilo que as fotografias não mostram. Porque a fotografia no fundo do poço, ninguém tira selfie. E esta pessoa não se sente bem com ele próprio. É alguém que sofre. Pode tentar esconder isso a nível social. Porque é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que aparentemente é segura dela própria e é dura. Mas entre quatro paredes, que só ele e Deus é que sabem, ele sofre. É alguém que não está bem com ele próprio. A nível de futuro, nós temos aqui alguém que pensa em vir a fazer alguma coisa, em abrir uma comunicação, porque a carta do 3 de ouros fala-me na reconstrução da relação. E a pessoa estar mais voltada a querer fazer a parte dele ou dela. É o número 3, não é? É, portanto, a pessoa a fazer a parte dele ou dela, vocês a fazerem a vossa, para terem um resultado em conjunto, de uma forma mais equilibrada. Que foi coisa que não existiu, foi equilíbrio. Originado esse desequilíbrio por parte dessa pessoa. Então, a nível de futuro, nós temos uma perspectiva, embora de forma lenta, uma perspectiva de melhoria, de reconstrução, da pessoa a começar a tirar as nuvens da cabeça, não é? A começar a largar um pouco a própria teimosia. Porquê? Porque não está a colher coisa boa, só está a colher infelicidade e angústia. E, portanto, a duras penas, ele vai acabar, não digo por mudar totalmente, mas pelo menos por tentar encaixar-se mais e adaptar-se mais no vosso relacionamento. Porque vai ser alguém que vai acabar por entender que as coisas não podem ser unicamente ao jeito dele ou dela, ok? Mas, regra geral, temos aqui um ser amado muito complicado. Que vocês foram aí à agonia total, ao fundo do poço, por causa das atitudes dessa pessoa. Para um pequeno grupo, pode ser alguém que esteja num outro relacionamento, mas que não está bem. A nível emocional já está completamente desconectado dessa pessoa. Ou então que tenha escolhido um caminho de vantagem material e financeira, que tenha priorizado outros aspectos a nível de trabalho ou a nível de dinheiro na sua vida. A forma como ele ou ela vos vê neste momento, ele sabe aquilo que fez, por isso é que ele tem uma culpa escondida. Então ele ou ela acredita que vocês estão a tentar superar a burrada que ele originou e que já estão na defensiva em relação a ele. Não é? Vejam aqui a pessoa com um bastão na mão a defender-se daquilo que vier. Então, como vocês já estão a trabalhar o desapego e pararam de dar a certeza do vosso sentimento a essa pessoa, pararam de correr atrás como faziam antes, a pessoa está a começar a perceber que vocês estão na defensiva e que estão a tentar superar. Então, neste momento, aquilo que o preocupa também é que começa a ficar com dúvidas se vocês ainda querem essa relação. E, portanto, isso traz-lhe uma culpa. Ele, no fundo, acredita que se ele for capaz de fazer as transformações certas, vocês ainda, talvez não esteja tudo perdido, vocês ainda estariam dispostos a lutar por esse relacionamento. No entanto, com a condição de ele ou ela fazer um esforço e fazer a parte dele ou dela para a reconstrução dessa relação. E não aceitando as mesmas condições de instabilidade e de rejeição por parte dessa pessoa. Tá bom?
A nível futuro, tem uma energia da pessoa ainda querer comunicar, de querer ter uma intenção de lutar pelo vosso relacionamento e de reconstruir essa relação. Mas, seja como for, é alguém que tem sempre uma tendência para se colocar em primeiro plano. Tem aqui um certo egoísmo. Alguém que defende, às vezes de uma forma muito dura e impulsiva, as próprias convicções e que tem uma dificuldade em mudar padrões de comportamento. O principal desafio, não é? O 9 de ouros. O principal desafio é o egoísmo dessa pessoa. Porque o 9 de ouros, pelo lado mais negativo, é alguém que, se numa relação que tem que ser 50-50, a pessoa prioriza-se apenas a ele ou a ela, não é? Tem objetivos muito individuais e numa relação tem que ser objetivos em conjunto, apesar de cada um poder e dever ter a sua individualidade. Mas não podemos agir quando estamos numa relação da mesma maneira libertina que agimos quando estamos solteiros. Tem que haver aqui uma diferença. Tem que haver um bom senso. E aqui existe falta de noção. Que temos que considerar o sentimento do outro, a necessidade do outro. Temos que ter até certa medida alguma responsabilização pelo bem-estar do outro, porque estamos numa relação com essa pessoa. Portanto, tem que haver aqui um amadurecimento nesse sentido e a dificuldade é precisamente esse aspecto, não é? Que vocês sentiram por parte dele ou dela que ele ia focado nos objetivos pessoais, a olhar apenas para as necessidades individuais do próprio umbigo e que provocou aí muitas vezes o gelo, a separação, a quebra e um problema muito grande na comunicação. Muitas vezes uma pessoa que se afastava e não dava o mínimo de satisfações. E o relacionamento, claro que não funciona dessa maneira, não é? Um relacionamento sólido não funciona dessa maneira. Portanto, esse é o principal desafio. Mas se foi alguém que pensou que podia ser inconsequente, saltar fora e esquecer a vossa conexão, quebrou a cara. Porque não consegue. Não consegue e começa realmente a ficar preocupado com a própria felicidade e a ter aqui uma culpa que foi ele o responsável pelo buraco negro em que caiu. E graças a Deus que temos aqui a carta da estrela que me fala de cura, não é? Aqui a situação não é fácil, é uma agonia muito grande. Temos aqui consulentes que foram ao fundo do poço, temos consulentes que podiam ter ficado ali à beirinha da depressão, que estão a tentar superar a dor que essa pessoa provocou e que estão a buscar a vossa cura. Já não estão tão focados nessa pessoa. Estão a nutrirem-se mais, a cuidarem de vocês próprios, não é? E portanto a pessoa está a sentir na pele que vocês pararam de correr atrás, que deixou de ser a pessoa principal da vossa vida, que deixou de ser a última bolacha do pacote e está a ficar preocupada, não é? Porque a pessoa é engraçado, até determinado ponto. Ele faz o que quer, ele pisa em cima do sentimento, ele magoa, ele vem e vai e não quer saber. E dá o vosso sentimento por garantido e acha que vocês têm que estar aí à espera às vontades de sua excelência. Não é? E depois, quando sente na pele que está a perder, é que ele começa a preocupar-se e a dar valor. Não é? É sempre assim. O ser humano é muito complexo, realmente. Nós temos aqui uma energia muito positiva de recuperação da vossa relação, de cura, de equilíbrio. Essa pessoa a ganhar consciência que tem que ser mais moderado na forma de lidar com vocês, não é?
É alguém que não perdeu a esperança. É alguém que ainda tem uma expectativa de vir acolher algo ao vosso lado num futuro mais à frente. É alguém que no momento presente não tem capacidade para fazer grandes mudanças, mas que a médio e longo prazo tem uma perspectiva de vir a fazer. E finalmente deslanchar. Meter o carro a funcionar e deslanchar nesse relacionamento. Então ainda temos aqui, meus amores, alguém que vai tentar dar a volta, vai tentar correr atrás do prejuízo que provocou na vossa relação para algo novo, para um novo ciclo. Não é? É alguém que vai ganhar consciência através do sofrimento que a transformação tem que partir dele ou dela. Que se essa pessoa continuar estagnada com o mesmo tipo de comportamento, vocês também já pararam de lutar, pararam de correr atrás e ficaram mais focados na vossa cura, na vossa recuperação, e a pessoa corre o risco que vocês coloquem aqui o vosso carro a trabalhar rumo a outros caminhos, longe dessa pessoa, porque já estão saturados, já estão cansados. Então a pessoa começa a ficar com medo que vocês se permitam a um novo ciclo, que consigam superar, que encontrem até outra pessoa e que depois já não queiram mais. Então temos aqui alguém que dorme mal à noite, temos alguém que está de mal com ele próprio. Então, apesar deste jeitinho difícil, tal como na primeira tiragem, e podem ser tiragens complementares, pode ser alguém que tentou saltar fora e não conseguiu, e portanto, como não conseguiu, o arcano da torre passa a ter outro significado, no sentido que a pessoa vai ver a vossa relação com outros olhos. E aqui vai significar, em alguma medida, uma transformação interior dessa pessoa. Se não for uma mudança completa, porque estamos a falar de um ser amado muito orgulhoso, que eu aqui não acredito que ele mude da água para o vinho, no mínimo dos mínimos, é alguém que vai tentar adaptar-se e moldar-se no vosso relacionamento, às vossas necessidades também. No entanto, seja como for, vocês têm que ter aqui sempre um jogo de cintura para impor os vossos limites a essa pessoa. Vocês têm sempre que defender aquilo que vocês querem. Porque se vocês baixarem a guarda e permitirem que ele comece a pisar, ele vai ter uma tendência de repetir o mesmo comportamento. E não é isso que nós queremos. E aquilo que vai ajudar a transformação dessa pessoa é precisamente a vossa mudança de atitude de deixar de correr atrás. Mas não é com uma semana nem com um mês de afastamento e da pessoa sentir que vocês estão a desapegar que ele vai ter transformação. É com mais tempo. É uma pessoa lenta. Então, enquanto esperam, vocês foquem-se na vossa cura, no vosso desapego. Não tenham problema, não tenham medo de desconectar dessa pessoa, de conhecer pessoas novas, porque aquilo que tiver que voltar para vocês, volta. Aquilo que é vosso nunca deixará de ser. Então não tenham receio de perder o controlo. Desapeguem, cuidem de vocês em primeiro lugar. Rumem aí a outros caminhos. Fiquem mais focados noutras áreas da vida, em cuidar mais de vocês próprios, porque vai ser essa vossa atitude que vai ajudar energeticamente, porque vocês têm conexão energética, para a recuperação, para a transformação e para a capacidade da pessoa mexer o rabinho e começar a fazer um esforço e fazer por ela própria ou por ele próprio. Tá bom? Eu sinto aqui que foram tiragens complementares. Os arcanos maiores aqui no topo, em 78 cartas, meu Deus do céu, foram exatamente os mesmos. É inacreditável. Portanto, quem assistiu apenas a 2, se quiser
pode ir dar uma olhada na 1, porque pode ter lá alguma informação relevante, ok? Portanto, escrevam nos comentários se realmente fez sentido, se é a primeira vez que me assiste e se gostou. Não saia sem deixar a sua inscrição no canal, energia de troca, o like, o comentário e a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande, fiquem todos bem, até um próximo vídeo, beijinhos e fiquem bem.